Sabe o que é incrivelmente frustrante? Passar 12 anos na escola, ir para a universidade e formar-se com absolutamente zero ideia de como construir riqueza para o futuro. Pode memorizar datas históricas complexas e resolver o valor de X, mas quando se trata de fazer o seu dinheiro trabalhar para si, o sistema de ensino responde com um vazio. Não sou consultor financeiro e isto não é aconselhamento, mas passei anos a questionar por que razão ninguém me explicou as estratégias financeiras que realmente importam. Hoje, vou desconstruir as abordagens de investimento que deveriam ter sido ensinadas em todas as salas de aula, mas que de alguma forma nunca chegaram ao currículo escolar. O sistema educativo não foi concebido para lhe ensinar como o dinheiro realmente cresce. Ensina-lhe apenas as competências básicas para ganhar dinheiro através de um emprego. Claro que ter um salário é importante, mas construir verdadeira riqueza a longo prazo é um jogo completamente diferente, com regras que a maioria das pessoas desconhece. E a parte mais louca de tudo isto é que as estratégias não são assim tão complicadas. Elas são apenas invisíveis para quem nunca teve a oportunidade de as estudar a fundo. Provavelmente aprendeu o Teorema de Pitágoras. Mas será que alguém lhe explicou os juros compostos de uma forma que o fizesse perceber que é dinheiro a multiplicar-se? Provavelmente não. A maioria das pessoas forma-se, recebe o seu primeiro salário, cobre a renda, paga as contas e deita algum dinheiro numa conta poupança tradicional. Ganham uma taxa de juro minúscula e esperam que, por magia, se tornem financeiramente seguras. Quando isso não acontece com rapidez suficiente, começam a culpar-se a si próprias. Mas esse não é o verdadeiro problema. O problema é que ninguém lhes ensinou que construir riqueza não tem a ver com o quanto se ganha, mas sim com o que se faz com o que se ganha. Vamos falar sobre o erro fundamental. As pessoas pensam que investir é uma coisa assustadora e complicada, reservada apenas para aqueles que compreendem o mercado de ações. Por causa desse medo, elas esperam. Entretanto, o tempo, que é a força mais poderosa e implacável no mundo dos investimentos, está a escorregar-lhes por entre os dedos. Aqui está um exemplo real e matemático. Imagine duas pessoas, ambas com 25 anos. A pessoa A investe 200 euros por mês, começando exatamente agora, sem hesitar. A pessoa B decide esperar até os 35 anos para começar, mas depois investe 400 euros por mês, ou seja, o dobro do montante da pessoa A para compensar. Ambas investem religiosamente até chegarem aos 65 anos de idade. Quem é que acha que acaba com mais dinheiro no final deste longo período de investimento? Poderia pensar que a pessoa B ganharia, certo? Mas a pessoa A começou 10 anos mais cedo e acaba com significativamente mais riqueza, mesmo tendo investido menos dinheiro total. Isso são os juros compostos a fazerem o trabalho pesado. O dinheiro gera mais dinheiro, e esses ganhos geram ainda mais ganhos numa espiral ascendente ininterrupta. Estamos programados psicologicamente para priorizar o conforto imediato em detrimento da segurança futura. Queremos a recompensa agora e ignoramos as décadas que se seguem. Adicione a isso o medo natural de cometer erros financeiros, e a maioria das pessoas simplesmente não começa. Ficam presas na paralisia da análise enquanto os anos passam. Então, qual é a verdadeira estratégia que as escolas nunca lhe ensinaram? Vamos mergulhar nos princípios fundamentais que os investidores bem-sucedidos usam todos os dias. Estratégia número 1. Não precisa de escolher ações vencedoras individuais. Na verdade, a abordagem mais inteligente para a maioria é simplesmente ser dono de tudo. Isto chama-se investimento em fundos de índice. Em vez de tentar adivinhar qual será a próxima grande empresa, compra um fundo que detém centenas de empresas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando investe num fundo que segue o índice global, está essencialmente a deter uma pequena fatia das maiores e mais lucrativas empresas do mundo inteiro. E eis por que é que isto é crucial. Ao longo das últimas décadas, os mercados globais têm apresentado retornos médios anuais muito sólidos e consistentes no longo prazo.
Haverá anos de alta e anos de baixa, quedas e recuperações. Mas, quando analisamos períodos longos, a tendência histórica da economia global é inegavelmente ascendente. Vamos fazer as contas matemáticas. Se investir 300 euros por mês num fundo de índice diversificado a partir dos 25 anos, mantendo a disciplina rigorosa, e se obtiver um retorno médio histórico aceitável, aos 65 anos, poderá ter acumulado uma fortuna que se aproxima de um valor na ordem dos milhões de euros. O mais surpreendente é que você pessoalmente apenas contribuiu com uma fração muito pequena desse montante total ao longo de todos esses 40 anos de investimento. A esmagadora maioria desse valor colossal provém inteiramente dos juros compostos. É o seu dinheiro a trabalhar incansavelmente para criar mais dinheiro ano após ano. Compare isso com as contas poupança tradicionais que ganham juros miseráveis, perdendo constantemente o seu valor real e o seu poder de compra para a força da inflação. Ou compare com o day trading compulsivo baseado em vídeos da internet, onde tenta competir contra algoritmos super rápidos e profissionais de Wall Street implacáveis. Estratégia número 2. A utilização inteligente de contas com vantagens fiscais. O impacto dos impostos no seu patrimônio a longo prazo pode ser absolutamente devastador. Dependendo da jurisdição em que se encontra, existem veículos de investimento específicos desenhados para proteger os seus ganhos do peso excessivo da tributação governamental. Quando investe através de estruturas eficientes em termos fiscais, permite que o seu dinheiro cresça num ambiente protegido, maximizando o efeito de composição ao longo do tempo. Quando finalmente retira esse dinheiro na sua reforma, as regras fiscais otimizadas garantem que não entrega uma parte desproporcional do seu esforço de uma vida ao Estado. Numa conta tributável normal e não planeada, poderia perder centenas de milhares de euros apenas em impostos ao longo das décadas, atrasando drasticamente a sua independência. Há também a questão das contribuições da entidade patronal. Em muitos sistemas, se o seu empregador iguala a sua contribuição para a reforma, isso é dinheiro grátis. Se não está a contribuir pelo menos o valor que o seu empregador iguala, está literalmente a rejeitar dinheiro que lhe pertence. É um retorno imediato de 100%. Aqui entra a psicologia fundamental do dinheiro. A maioria das pessoas olha para o seu salário como dinheiro que lhes pertence inteiramente para gastar no momento presente. As pessoas que constroem riqueza pensam de forma radicalmente diferente. Elas veem o seu salário mensal não como um fim, mas como uma ferramenta para construir mais dinheiro. Elas pagam-se a si próprias primeiro. Como? Investindo automaticamente uma percentagem fixa antes mesmo de verem o dinheiro disponível na sua conta à ordem para gastar. Estratégia número 3. A alocação inteligente de ativos à medida que envelhece. Este é o mecanismo de gestão de risco que protege o seu patrimônio ao longo da vida. Quando é jovem, pode e deve ser agressivo nos investimentos, porque o tempo está do seu lado. Se o mercado colapsar aos 25 anos, tem décadas para recuperar totalmente. Mas à medida que se aproxima da idade da reforma, a sua estratégia tem de mudar. Muda gradualmente a sua carteira para investimentos muito mais estáveis e conservadores. Isso inclui obrigações governamentais sólidas, ações que pagam dividendos consistentes e fundos imobiliários estáveis, criando um escudo protetor em redor do seu dinheiro. Construir riqueza é exatamente como plantar uma árvore. Quando é jovem, planta a semente na terra fértil e dá-lhe absolutamente tudo o que ela precisa para crescer rápido. Essa fase inicial de crescimento rápido e vulnerável é um investimento agressivo. À medida que a árvore amadurece e se torna robusta, o seu objetivo passa a ser proteger, LA. Isso é a gestão de risco na fase final. Mas aqui está a dura realidade matemática. Se nunca tiver a coragem de plantar a semente, nunca terá uma árvore frondosa para proteger. Agora, vamos falar sobre a mudança drástica de mentalidade que faz com que toda esta teoria realmente funcione na prática e transforme a sua vida a longo prazo. A maioria das pessoas pensa erradamente que investir é sobre ficar rico rapidamente. Mas esse enquadramento mental prepara-o inevitavelmente para a decepção e para o fracasso.
porque a ideia de ser rico parece demasiado distante, vaga e abstrata. A verdadeira mudança é compreender que investir é, na verdade, sobre construir rendimento passivo. O objetivo último é a independência financeira. É chegar a um ponto na sua vida em que simplesmente já não tem de trocar o seu tempo e energia limitados por dinheiro. Imagine acordar de manhã com a tranquilidade de saber que a sua carteira de investimentos está a gerar 2.000 euros por mês em dividendos ou em crescimento de capital. Isso significa que a sua renda está coberta, as suas compras de supermercado estão pagas ou a prestação do seu carro desaparece sem que tenha de suar por isso. De repente, o peso desaparece. Já não está completamente dependente do seu salário mensal apenas para garantir a sua sobrevivência básica. A partir desse momento, tem opções. Pode aceitar um trabalho que realmente lhe dê prazer e propósito, mesmo que pague consideravelmente menos, porque as suas necessidades fundamentais já estão asseguradas. Pode dizer um grande não a ambientes de trabalho tóxicos e a chefes abusivos. Pode tirar um ano sabático para viajar ou descansar, sem qualquer tipo de pânico financeiro. É exatamente assim que a verdadeira riqueza se parece. A grande barreira psicológica aqui é que a maioria das pessoas não consegue visualizar a sua vida 30 anos no futuro. Olham para um investimento de 300 euros por mês e pensam que isso não fará qualquer diferença substancial no grande esquema das coisas. Mas estão a olhar para o lado errado. Estão a olhar para a linha de tempo errada. Estão à espera de ver resultados que mudem as suas vidas num único ano, quando este é, na sua essência, um jogo de várias décadas. E porque as escolas nunca lhes ensinaram a pensar em termos de décadas ou a compreender o crescimento exponencial, elas desistem muito antes de a composição começar a brilhar. Então, o que deve fazer exatamente a partir de hoje? Aqui estão os seus próximos passos práticos e específicos, sem jargões complicados e sem teorias inúteis. Ação pura. Passo número 1. Abra uma conta de investimento adequada, preferencialmente com vantagens fiscais na sua região. Pode fazer isto através de plataformas online reconhecidas. Demora talvez 20 minutos do seu dia. Não pense demasiado na plataforma perfeita. A maioria das corretoras conceituadas oferece exatamente os mesmos fundos básicos e seguros. Passo número 2. Comece com um fundo de índice diversificado ou um fundo com data-alvo de reforma. Um fundo com data-alvo ajusta automaticamente o risco à medida que envelhece. É literalmente configurar o sistema uma vez e esquecê-lo para sempre. O fundo faz todo o trabalho complexo de rebalanceamento e gestão por si, sem esforço adicional da sua parte. Um fundo que segue as maiores empresas do mundo é simples, tem custos incrivelmente baixos e é historicamente muito fiável. Não se preocupe em escolher um investimento perfeito. A verdade é que o investimento perfeito simplesmente não existe. Começar, mesmo com incertezas, supera o ato de tentar aperfeiçoar o plano todas as vezes, sem exceção. Passo número 3. Automatize rigorosamente as suas contribuições. Mesmo que sejam apenas 50 euros por mês, automatize esse processo. Não confie na sua própria memória. Configure o seu banco para que o dinheiro se mova da sua conta à ordem para a sua conta de investimento de forma automática, nos primeiros dias do mês, sem que tenha de pensar nisso. Isto remove completamente a tomada de decisão emocional que mata a consistência. Deixa de depender da motivação diária ou da força de vontade. Simplesmente acontece. Se está preocupado em fazer isto de forma errada, lembre-se de um fato crucial. O maior erro financeiro da sua vida não é escolher o fundo errado, é esperar mais um ano para começar. Pode sempre ajustar a sua estratégia no futuro, à medida que lê mais e aprende mais sobre o mercado. Mas o que nunca poderá fazer é recuperar o valioso tempo que já foi perdido. Se por acaso sente que os montantes que consegue poupar agora são demasiado pequenos para fazerem qualquer diferença real, faça o favor a si mesmo de correr os números matemáticos. Use uma calculadora de juros compostos online e insira qualquer valor que possa pagar mensalmente. Ficará chocado ao ver que até pequenos montantes se tornam uma fortuna substancial.
O verdadeiro poder não reside na dimensão do seu investimento inicial. O poder absoluto reside na sua consistência inabalável e nas décadas que permite que o dinheiro trabalhe. E se o seu cérebro lhe está a dizer que devia compreender tudo perfeitamente antes de arriscar um único cêntimo, saiba que isso é apenas o seu medo disfarçado de responsabilidade. Vai aprender infinitamente mais ao investir 100 euros hoje e observar como o processo funciona, do que ao ler artigos técnicos e livros teóricos durante mais 6 meses seguidos. A ação cria clareza imediata. A espera cria apenas dúvida e ansiedade. O momento perfeito para começar não é amanhã, não é na próxima semana. É literalmente o momento presente. Aqui está exatamente o que quero que leve deste vídeo. Construir verdadeira riqueza não tem nada a ver com sorte. Não é sobre cronometrar o mercado de forma perfeita ou mágica. Também não é sobre encontrar algum truque de investimento secreto que ninguém mais conhece. É estritamente sobre compreender e aplicar as estratégias comprovadas que realmente funcionam. Fundos de índice de baixo custo, contas protegidas contra impostos, a magia matemática dos juros compostos ao longo do tempo e ter a disciplina mental para manter o curso. E, acima de tudo, ter a resiliência para continuar com a estratégia consistente mesmo quando o processo parece dolorosamente lento e aborrecido nos primeiros anos de acumulação. As escolas não lhe ensinaram nada disto. Não porque houvesse uma conspiração, mas porque o sistema educativo tradicional foi concebido e otimizado para produzir trabalhadores obedientes. Foi desenhado para criar empregados, não construtores de riqueza independentes. Mas a boa notícia é que você não está de forma alguma preso àquilo que lhe foi ou não foi ensinado. Tem o poder absoluto de aprender estas estratégias por si mesmo, agora mesmo. Pode implementá-las hoje e mudar completamente e para sempre a sua trajetória financeira e familiar. Esteja ciente de que este é um jogo de longo prazo. Não existem atalhos mágicos, não existem esquemas de enriquecimento rápido que não envolvam riscos extremos e desnecessários. Mas a paz de espírito absoluta, que advém de saber que o seu dinheiro está a crescer silenciosamente em segundo plano, enquanto dorme, enquanto trabalha, enquanto vive a sua vida. Essa paz, sabendo que está a preparar o terreno para a sua verdadeira liberdade financeira daqui a alguns anos, vale infinitamente mais do que qualquer gratificação de curto prazo. Lembre-se sempre desta regra de ouro. Não precisa de ser rico ou ter um salário astronômico para começar a investir. A ordem dos fatores é exatamente a inversa na vida real. Precisa de começar a investir rigorosamente agora para que um dia possa tornar-se verdadeiramente rico. A ação inicial é o catalisador que desencadeia todo o processo de crescimento. Pequenas ações consistentes, repetidas mês após mês, ano após ano, compõem-se numa riqueza real, tangível e transformadora. É assim que a maioria dos milionários silenciosos é feita. Isso não é marketing, não é publicidade enganosa, não é uma promessa vazia de um guru da internet. Isso é simplesmente a aplicação pura da matemática aliada à paciência e ao tempo. A ignorância financeira custa muito caro. O sistema pode ter falhado em ensinar-lhe isto, mas agora você tem o conhecimento básico. A responsabilidade do seu futuro está nas suas mãos. Dê o primeiro passo hoje. Abra essa conta, configure essa transferência automática, compre o seu primeiro fundo de índice diversificado, desligue as notícias e deixe o tempo agir. O seu eu do futuro, daqui a 20, 30 ou 40 anos, vai olhar para o dia de hoje com uma imensa gratidão por ter tomado a decisão de assumir o controle da sua vida financeira. Construir riqueza é um processo silencioso. Não é vistoso, não gera likes nas redes sociais no momento, mas é o caminho mais seguro para a paz de espírito e para a verdadeira liberdade. A educação formal deu-lhe as ferramentas para sobreviver no mercado de trabalho. A educação financeira dar-lhe as ferramentas para prosperar e ser dono do seu próprio destino. O melhor dia para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor dia é hoje. A escolha é sua. Plante a semente, proteja-a e observe a sua riqueza crescer.